A liberdade tem um preço. Esse é o tema desse vídeo e vamos à nossa reflexão. A liberdade, ela tem um preço tanto financeiro, quanto psicológico, quanto também emocional, né? Eu vou falar um pouco disso nesse vídeo, né? O que acontece? Existem diversos tipos de liberdade e diversos níveis também de liberdade, né? Existe a liberdade geográfica, existe a liberdade material, existe a liberdade intelectual, a liberdade de expressão, existem diversos tipos, né? E todas elas vão custar um preço, tanto um preço financeiro, né? Se você quiser, por exemplo, liberdade geográfica, você tem que ter dinheiro no bolso para você poder usufruir dessa liberdade, né? Para você poder viajar, ir morar onde você quiser, igual fazem os nômades digitais, né? Então, para você adquirir essa liberdade, é preciso se pagar esse preço, né? E também, para essa mesma liberdade, usando como exemplo, né? Você também tem que pagar um preço psicológico, que é o quê? Quando você se movimenta, quando você sai da sua zona de conforto, geralmente você vai se sentir desconfortável, né? Pela própria lógica, né? É uma questão de lógica. Você saiu da zona de conforto, logo você entrou numa zona de desconforto, né? Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto e começa a sentir esses desconfortos de estar explorando lugares novos, a gente desperta uma coisa dentro da mente do ser humano, lá do inconsciente, tá? Que é ancestral, né? Uma coisa evolucionista, né? Uma coisa que a evolução fez com que o ser humano se adaptasse justamente para a sobrevivência dele, que é o medo do desconhecido. Então acende um sinal de alerta, né? Onde o medo do desconhecido passa a dominar o ser humano ali e ele entra naquele estado de luta e fuga, né? Que é chamado antropologicamente e que faz com que inclusive os animais também têm, né? Também possuem esse estado de luta e fuga, que é justamente um estado para preservação e sobrevivência do ser humano. Então, quando ele se coloca nesse desconforto, ele começa a enxergar, né? E sentir esse medo, né, do desconhecido, que é justamente para a preservação do ser humano, né, porque o ser humano vivia, digamos assim, nas cavernas, né, vivia fixo era nômade ainda, mas começou a ficar fixo em alguns lugares. Ele tinha que, nas noites, na selva, né, para sobreviver dos predadores, ele desenvolveu, né, esse estado de luta e fuga e de atenção plena, justamente aí a respiração fica mais baixa e tal. Tem todo uma coisa que acontece assim fisiológica que eu não vou aqui falar e tudo, mas quem quiser pesquisa aí um pouco sobre isso, tá bom? Mas é mais ou menos isso, né? Então você vai ter que enfrentar esse fator psicológico, né, desse medo, né, que vai despertar, que vai surgir e que você vai sentir. Não tem muito para onde correr, entende? Né, nessa situação você vai ter que enfrentar ou sucumbir, né? E por último, né, e não menos importante, também o preço emocional. E aí que vem a grande coisa, né, desse vídeo aqui. Porque o preço emocional, muitas vezes, ele é o mais difícil de ser pago, né? Para você conquistar essas liberdades. Às vezes a gente pensa que o mais difícil é o financeiro, né? O preço financeiro, mas não é. Porque quando você tem o valor que você precisa para fazer, por exemplo, né? A gente está usando o exemplo das viagens, né? Para fazer uma viagem, por exemplo, é só você ir, pagar a passagem, reservar o dia, pegar o avião e ir fazer sua viagem, né? Quando você já tem esse dinheiro no bolso, simplesmente a distância
entre você, o seu desejo e a realização dele se encurta drasticamente, né? Fica extremamente curta essa distância. Então o ato de você simplesmente ir lá e viajar fica muito mais fácil. Depende apenas de uma ação, de um movimento, já que o dinheiro você já tem, né? Claro, para você chegar até o valor do dinheiro, que é a grande questão do trabalho que dá, né? Porém, quando você já possui o dinheiro, depois que você já possui o dinheiro para fazer aquele determinado objetivo, fica mais fácil, você fica a um passo de realizá-lo, né? Já no emocional, não. No psicológico também não, mas o emocional é ainda pior. Porque o emocional, você não tem o emocional, assim, construído. Você tem que ir construindo ele ao longo que você vai fazendo as coisas, entende? É diferente, por exemplo, do dinheiro, né? Que ele é material, então você trabalha, você vai, se esforça, se desenvolve e você possui o dinheiro, né, o valor monetário que você precisa para realizar o projeto. Já no emocional, não. O emocional você precisa trabalhar enquanto você está realizando, entende? Enquanto você está fazendo as coisas, você tem que ir trabalhando o seu emocional. Essa é uma diferença muito básica, muito grande, né? Que faz com que... e muitas pessoas não se atentam a isso, né? Que para realizar essas liberdades na nossa vida, a gente precisa estar bem preparado, tanto financeiramente, como psicologicamente e também emocionalmente, porque a gente vai ter que pagar um preço para poder fazer essas coisas, né? No caso do emocional em si, esse preço é pago quando justamente você, por exemplo, precisa se afastar das pessoas para poder realizar seus objetivos e para poder ter mais liberdade na sua vida. Isso faz com que você fique mais solitário, entendeu? E essa solidão vai afetar o seu emocional. E neste momento você vai ter que aprender a trabalhar esse emocional para ficar melhor naquela situação, para se sentir melhor naquela situação. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, né? Você decidiu que você não quer mais namorar. Você decidiu que você não quer mais se relacionar sério com uma mulher. Estou falando no caso agora do homem solteiro, né? Então, o homem solteiro agora tá bem na moda, né? Tem bastante homem aderindo a essa vida. Eu também sou um homem solteiro, convicto, então dificilmente vou sair dessa condição. Mas eu entendo que existe um preço a se pagar, um preço tanto financeiro, né? Que você vai ter que arcar com tudo. Claro que na maioria dos casamentos o homem arca com tudo, mas existem algumas exceções aí onde os dois, né, tanto o homem quanto a mulher colaboram dentro do relacionamento, dentro dos gastos e dos custos aí de vida do casal. Então você não tem essa possibilidade, tá? É você por você mesmo, a não ser que você mora aí com um amigo, algum parente, que você divida aí as contas, tá ok? Então é você com você mesmo, preço financeiro a se pagar, mas também você tem muitos benefícios, né, depois que você paga esse preço aí. Um preço psicológico também, porque você vai ter que lidar com justamente essa situação de você estar só, de você estar se adaptando, né, a essa questão adaptativa, né? O medo do desconhecido vem nesse momento também. E o emocional, que é justamente você cuidar do seu coração, né, cara? De você aprender a se amar, de você aprender a se gostar, de você lidar com a solidão. E essa parte é a mais difícil. É a parte que mais você vai ter que trabalhar dentro de você nesses momentos aí, né? Então é por isso que a liberdade ela tem esse preço, né? Um preço a se pagar, né? Mas é um preço que vale a pena ser pago. Só que você muitas vezes vai ter que pagar esse preço financeiro, psicológico e emocional todos os dias, né? Eu não vou entrar aqui no mérito do espiritual, do preço espiritual, porque ele já vai entrar em outras questões que aí tem que ter um vídeo específico sobre isso, porque aí vão ser renúncias e práticas que você vai fazer em favor da sua espiritualidade, e aí também já vai de acordo com o que você acredita, né? Quais são as suas crenças aí pessoais, qual é a sua religião, quais são as práticas que a religião que você escolheu tem, se você não é de uma religião, qual é o seu estilo de religiosidade, né? De espiritualidade, cada um tem o seu, então é um tema para um outro vídeo aí, a liberdade, o preço espiritual, né, que a gente paga e a liberdade que a gente vai ter e as liberdades que também a gente vai ter que perder.
em relação à espiritualidade, tá? Mas só em relação a esses 3 pontos já é muito, muito importante, que é o financeiro, né, o psicológico e o emocional, beleza? Então, a liberdade tem um preço, porém, quando você paga esse preço aí, você percebe que cada moeda vale, que cada segundo vale cada centavo, né? Cada moeda gasta valeu para você ter essas liberdades. Claro, quando você também tem essa liberdade plena, quando você sabe abraçar a liberdade com plenitude, essa parte também é muito importante, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, ficou até o final, digita aí OZ, cheguei até o final, OZ, desse jeito mesmo, OZ, do jeito que tá escrito aí. E curta, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares aí que gostam desse estilo de conteúdo, para dar uma fortalecida. E também se inscreva no meu canal, né? Se inscreva aí para mais vídeos como esse, que eu vou estar lançando aí diariamente, para poder fortalecer o nosso entendimento, né, sobre as coisas da vida. Esse canal é justamente para falar sobre liberdade, então vira e mexe eu vou estar lançando vídeos falando exclusivamente sobre esse tema, sobre liberdade, né, sobre o preço da liberdade, sobre as formas de liberdade que existem, sobre como aplicar essas liberdades na nossa vida, né, como ter equilíbrio emocional para poder ganhar dinheiro, como não desistir, né, do seu propósito, aí. Geralmente eu vou falar mais ligado tanto de vida, mas também de profissão, né, do seu propósito profissional. Também gosto muito desses temas, beleza? Se você ficou até o fim, muito obrigado, tamo junto, até uma próxima aí e valeu! Aqui quem tá falando é o OZ, Desenvolvendo Liberdade.